Confira os destaques do Jornal do Univates de hoje. A situação atual da Polícia Civil de Lajeado. Divulgada a lista de pré-selecionados para o FIES. E ainda, hoje é o Dia da Amizade. A gente fala sobre a importância de ter amigos. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite! O horário de verão termina no próximo domingo, a partir da meia-noite, quando os relógios devem ser atrasados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A proposta é economia de energia para o país, com o menor consumo no horário de pico, das 6 da tarde às 9 da noite, pelo maior aproveitamento da luminosidade natural. A previsão do governo é que o horário de verão desse ano tenha resultado em uma economia de 147 milhões. Estudantes das escolas municipais de ensino fundamental se preparam para o início de mais um ano letivo. As aulas começam segunda-feira da semana que vem, mas o trabalho já iniciou. Hoje, inclusive, tem evento de abertura do ano letivo, no teatro aqui da instituição, a partir das 7 horas da noite. Até o momento, 5.084 alunos do ensino fundamental estão matriculados e se juntam aos 2.511 alunos das creches, que já iniciaram no dia 6 desse mês. O Ministério da Educação divulgou a lista dos pré-selecionados na chamada regular do financiamento estudantil, o FIES. Nessa edição, são 150 mil financiamentos em todo o país. O FIES é uma oportunidade de cursar a graduação e pagar só depois de concluir. O programa do governo federal tem alguns requisitos, como ter renda mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos e ter participado de alguma das edições do Enem a partir de 2010, alcançado nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota na redação maior que 0. A lista dos pré-selecionados foi divulgada. Hora de dar sequência à inscrição. Essa etapa ocorre a partir do dia de hoje até o dia 20, que é na próxima segunda-feira. Feita a inscrição, eles podem agendar um horário através do Universo Univates, financiamentos e bolsas, agendamento FIES, onde selecionam o horário mais adequado para vir fazer a entrevista no setor de atendimento Univates. No momento do agendamento, automaticamente o aluno já recebe uma lista dos documentos a serem apresentados no momento da entrevista. Os estudantes podem consultar a relação de pré-selecionados na chamada regular no site do programa. Nessa edição foram oferecidos 150 mil financiamentos. Das mais de 700 vagas que a instituição solicitou, nós recebemos 135 vagas. E nesse primeiro momento, nós tivemos 127 alunos classificados. Então, provavelmente, essas 8 vagas restantes serão redistribuídas nos próximos dias. Depois da pré-seleção, a contratação do financiamento depende da conclusão da inscrição no SIS-FIES e do cumprimento das demais regras e procedimentos do programa. E a Univates está com inscrições abertas para 40 cursos de pós-graduação Lato Sensu. Os cursos são divididos em 6 grandes áreas: gestão e negócios, saúde, economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura e direito. E as inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/pós-graduação. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Pós-Graduação pelo telefone 3714-7037 ou pelo e-mail pós-graduação@univates.br. E no próximo bloco te mostramos a situação atual da Polícia Civil de Lajeado. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o Jornal do Univates, segunda edição. Ontem, 111 motoristas foram flagrados em excesso de velocidade através do radar em rodovias estaduais do Vale do Taquari. Foram 45 registros na Via Láctea, em Teutônia, em trecho com um limite de 60 km por hora. 36 na rodovia estadual 453, entre Lajeado e Venâncio Aires, e outros 30 na rodovia 287, em Taquari. Nas duas últimas rodovias, o limite de velocidade de 80 km por hora.
Criminosos estão usando o WhatsApp para aplicar golpes. Na semana passada, pelo menos 10 moradores da capital denunciaram o crime à polícia. Segundo o G1, com a ajuda de funcionários de operadoras de telefonia, os falsários clonaram as contas das vítimas no aplicativo. Depois, impossibilitaram que os donos verdadeiros do número acessassem o WhatsApp. Com conversas, contatos e grupos em mãos, se passaram pelas vítimas para pedir dinheiro a parentes e amigos. Então, atenção a movimentações estranhas no aplicativo. Há poucas semanas te informamos que uma turma da Academia de Polícia estava se formando e havia a possibilidade da região receber novos agentes da Polícia Civil. A turma se formou e apenas um policial veio para o Vale do Taquari. Polícia Civil, um departamento da segurança pública que vem sofrendo com a crise do Estado. Até poucos dias atrás estava paralisada, realizando apenas alguns serviços. Os serviços hoje em dia estão normalizados. Apesar de algumas reivindicações ainda não terem sido cumpridas, por exemplo, o pagamento do 13º salário foi mínimo até agora, foram pagas 2 parcelas de 12 prometidas, mas como o salário foi integralizado nos primeiros dias do mês e um acordo entre governo e chefia de polícia, houve o retorno aos serviços de maneira normalizada. No entanto, sem prejuízo de novas paralisações se houver novos atos contrários aos servidores, como parcelamento de salários, não pagamento do 13º. Além disso, a Polícia Civil de Lajeado tinha a expectativa de receber novos agentes, e isso não aconteceu. A situação não é boa, não é adequada, nem na Polícia Civil, nem em nenhuma das forças de segurança, infelizmente. O problema de efetivo, aliado à estrutura deficiente, é o principal problema da Polícia Civil, né? E recebemos dessa última leva de policiais que se formaram na academia um agente policial que foi lotado na cidade de Pozo Novo, onde o policial que lá estava veio se aposentar, né? Então, a delegacia de Lajeado, infelizmente, não recebeu nenhum acréscimo. Esperamos que essa nova turma que já se encontra em treinamento na academia de polícia tenha pessoas que sejam encaminhadas para a DP de Lajeado. Com a baixa de efetivo, as equipes da região unem esforços para combater o crime. Não só em Lajeado, mas na região toda, monitoramos a existência de pessoas aliadas a facções de fora da cidade, né? Que desejam a tomada de alguns pontos de drogas e alguns outros negócios, vamos colocar assim, entre aspas, que geram lucro para esse tipo de organização criminosa. Trabalhamos com prioridade nesses casos, né? Conjuntamente os delegados da região sabem dessa realidade e enfrentam, na medida do possível, essa criminalidade. Para os moradores do Vale, alguns alertas são importantes. Devem tomar o máximo cuidado possível, né? Restringir informações que prestem, às vezes em redes sociais ou em rodas de amigos. Restringir esse tipo de informação para que criminosos não fiquem sabendo da rotina das pessoas, né? Procurar em suas residências, seus veículos, se cercar dos meios de segurança possíveis, né? O que inibe a prática de atos criminosos como furtos e roubos. Também com relação aos golpes que têm sido muito comuns na região e em todo o estado. E a Câmara de Vereadores de Lajeado se reúne hoje. Na ordem do dia constam 5 projetos de lei, entre eles um de Carlos Ranzi, do PMDB, matéria que regulamenta a locação de imóveis pelo município. Conforme o texto, o Executivo deve respeitar o valor máximo do imóvel, a ser estipulado pela Comissão de Avaliação de Imóveis. A mesa diretora do Legislativo ainda subscreve projeto que altera o salário dos cargos de diretor-geral da Câmara e assessor jurídico. Os cargos de confiança passam para o padrão CC5, elevando o salário para R$ 5.100. O plenário também vai analisar a autorização para abertura de crédito suplementar de R$ 500 mil. O recurso vai servir para suprir necessidades da Câmara de Vereadores. A sessão começou às 5 horas da tarde. Vamos para um rápido intervalo. Em seguida tem previsão do tempo para amanhã. Já voltamos.
começamos esse bloco falando sobre o FGTS. O governo divulgou hoje o calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A partir de março, mais de 30 milhões de trabalhadores vão ter direito a retirar o dinheiro. Mais detalhes no site fgts.gov.br ou nas agências da Caixa Econômica Federal. As vendas do comércio varejista brasileiro recuaram 6,2% em 2016, segundo o IBGE nesta terça-feira. Essa queda é a maior da série histórica do indicador, que começou a ser analisado em 2001. O pior resultado antes desse havia sido registrado no ano anterior, quando a retração chegou a 4,3%. Com a entrada em operação de novos parques eólicos, o Brasil ficou na 5ª posição no ranking mundial de expansão da capacidade instalada de geração eólica em 2016. Os dados são de uma entidade internacional especializada em energia eólica, que apontou o acréscimo de 2.014 megawatts de energia entre janeiro e dezembro de 2016. Agora, a previsão do tempo. Amanhã as condições do tempo pouco mudam e no decorrer da quarta-feira ocorrem novamente períodos de céu encoberto, com chuvas localizadas, alternados por intervalos com sol. Em Lajeado, a temperatura fica entre 23 e 32 graus. Em Dois Lajados fica entre 21 e 30 graus. Já na cidade de Bom Retiro do Sul, a mínima deve ser de 23 e a máxima de 32 graus. No nosso quarto bloco tem matéria sobre o Dia da Amizade, a importância de ter amigos. Não sai daí, é em seguida. Voltamos com o quarto bloco do JU. O tempo de suspensão para quem atingiu 20 pontos ou mais na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, dentro de um ano, aumentou de 1 mês para 6 meses. A mudança foi em novembro do ano passado, mesma época em que o valor de todas as multas foi reajustado. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, para o motorista estar sujeito aos novos prazos, todos os pontos precisam ter sido atribuídos depois de 1º de novembro, quando foi feita a mudança. Se há pontos anteriores, vale a antiga lei. Hoje é o Dia da Amizade e nessa revolução da tecnologia é importante estar atento para manter o círculo de amigos e não se privar o celular. O contato físico é fundamental para o bem-estar emocional das pessoas. Amizade para mim é ter com quem contar sempre que precisar. Representa uma pessoa como se fosse uma família, porque você pode contar com ela com tudo e falar as coisas para ela, pedir ajuda. Uma história de amizade. Uma pessoa que me ajudou muito na hora que eu mais precisei. Amizade. No dicionário, a palavra significa grande afeição, apreço, simpatia entre pessoas ou entidades. Mas na vida, isso vai muito além. Ela pressupõe a interação, o vínculo, né? A expressão das emoções, a troca, ela é sempre uma via de mão dupla. Então, a amizade, ela representa a expressão dos afetos, né? O reconhecimento e a expressão dos afetos. Por isso, ela contribui muito para a saúde emocional das pessoas. É muito importante que a gente consiga ir encontrando espaços que nos oportunizem isso, assim, esses vínculos, né? Às vezes é um espaço de trabalho, e às vezes fora dele, né? Mas que a gente consiga buscar nesses espaços a amizade pela importância que ela tem na saúde emocional. A amizade tem papel importante na formação da identidade das pessoas. É comum da gente ver o quanto os adolescentes eles têm assim um círculo grande de amigos, justamente por isso, porque os amigos eles nos permitem que a gente também nos encontre às vezes, né? Às vezes é um encontro com nós mesmos, com os nossos valores, com as nossas, com os nossos objetivos. Na era digital, o contato entre as pessoas tem sido mais virtual que presencial, corpo a corpo, olho a olho. Essa tecnologia ajuda as pessoas a aumentar a rede de contatos, mas é preciso ter atenção. O celular, as mídias digitais de uma maneira geral têm uma função importante, assim, de auxiliar a comunicação, fazer a coisa fluir, né? Mas com certeza, a gente não pode substituir a comunicação virtual, ela nunca vai substituir, assim, a interação pessoal, né? O relacionamento interpessoal ali.
porque é muito importante a gente fazer a exposição, a gente poder trocar olhar, a coisa até do improviso. Isso as redes sociais não permitem, né? Todo mundo tem muita oportunidade de parar e pensar antes no que vai projetar, no que vai colocar ali. Então, eu acho que a rede social ela não é um vilão, ela tem o seu papel importante, ela tem uma função legal. No entanto, ela não substitui a interação, o contato. Na verdade, o Dia da Amizade é para lembrar que amigos são para a vida toda e que é importante preservar cada um deles. E a amizade é essencial na vida de cada pessoa. E ontem à noite, o Alviazul estreou na Copa Siga. O lajadense venceu a Avenida por 1-0. A partida foi em Santa Cruz do Sul. O gol do lajadense foi assinalado por Ariel na primeira etapa. O time de Lajeado leva vantagem para o jogo de volta, marcado para quinta-feira às 8h30 da noite na Arena Alviazul. A Copa Siga envolve, além do lajadense, Avenida, Santa Cruz e Guarani, de Venâncio Aires, e serve de preparatória para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho de 2017, que inicia em março. Mais notícias amanhã, na primeira edição do Jornal do Univates, ao 12h15, com Marcos Ruschel. Obrigado e boa noite.